direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. Nosso convidado de hoje, Pipo Pezzini, ele que nos traz aqui Tempestade de Outono, um breve romance que se propõe, em última análise, a problematizar os cenários dos famosos serial killer, digamos assim, o clássico romance policial. Pipo, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Pipo, eu já começando a leitura, já quero começar a te provocar até que ponto começaram as tuas inspirações e até que ponto é criação própria. Tu começas aproveitando uma ideia que ficou bastante fixada no famoso filme O Corvo, que problematiza os últimos dias, como teriam sido os últimos dias de vida do poeta Edgar Allan Poe. E que basicamente é o seguinte, é o momento em que a obra literária passa a servir como base para crimes no mundo real. E é isso basicamente que vai orientar todo o teu livro. Como é que foi essa inspiração? Olha, eu vou te dizer que quando eu comecei a escrever e tive essa ideia do serial killer que se inspira na obra, né? Realmente eu nunca tinha visto nada assim, né? Eu achei que eu estava sendo original, porque eu nunca tinha visto nada, nunca tinha assistido nenhum filme, nem lido nenhum livro assim que tratasse disso, assim, sabe? Mas com certeza esse papel assim de criar algo totalmente novo é muito complicado, né? Até que te apresentaram o filme O Corvo. Até que me apresentaram alguns, né, coisas da sétima arte, assim, como O Corvo. Tem um seriado que é eu não me recordo bem, mas tem um seriado que trata disso, né, também. Tem um livro do Luiz Fernando Veríssimo. Então, tem várias obras, assim, que se debruçam, né, nessa perspectiva, assim. Então, mas isso eu não quis nem chegar perto desses filmes, assim, né, desses livros, para não me influenciar, né. Eu quis seguir aquela ideia, mesmo que outros autores já tivessem trabalhado, né. E aí tu começas o livro sempre em primeira pessoa, relatando a situação do personagem principal, o Pedro Mussói. Eu não consegui memorizar exatamente todos os nomes dos personagens. O Pedro Mussói e depois o suposto criminoso que é descoberto. Aí foi que eu peguei a ideia do poeta Edgar Allan Poe, porque o nome do criminoso é Alan e o sobrenome dele começa com P. É Alan... Agora eu não lembro de cabeça. É Alan Porto. Alan Porto. Isso. Foi aí que eu disse. Eu pensei, daqui a pouco ele tá brincando com os nomes do criminoso Alan Porto. E tu citas também o Edgar Allan Poe no decorrer da história. Mas entrando no romance em si, nós temos a ideia de que a literatura, de certo modo, tenta se apropriar de uma situação do mundo factível, da vida real, e com um olhar crítico produz ficção. E tu trazes aqui uma ideia inversa e que reproduz um pouco dos filmes que já citamos aqui. Por exemplo, no momento em que a literatura passa, não só reproduz, mas é o subsídio da própria reconstrução da vida real. Ou seja, se ali estão simulados alguns crimes, eles passam a ser colocados em prática à luz da obra literária. Uhum. Eu estava lendo um livro ontem sobre criação artística, né, em que o Platão diz que a arte ela é a sublimação da verdade, né? Então, e o Aristóteles vai dizer que a arte é a libertação, né? É aquele momento catártico, assim, né? Então, eu acho que a arte ela é muito, a literatura, no caso, ela trabalha muito com questões assim que a gente tem que ter um olhar também, não só como ficção, mas como verdade, como tu falaste, assim, né? E a gente tem que brincar com essa coisa de confundir o leitor, né? De saber o que é verdade ali, o que é criação, né? Ficar misturado, assim. Acho que o grande artista é o que consegue embaralhar muito isso e daí o leitor fica nesse mistério, né? Acho que isso é bem legal.
Esse pano de fundo da obra literária embasando crimes no mundo real fica bem claro quando o próprio personagem principal, que já citamos, o Pedro Mussoi, ele faz ele redige, digamos, uma coletânea de contos policiais que se chama Sangue Escarlate. E aí é pintado um quadro, digamos assim, do crime, que depois, dos crimes, mas enfim, do autor desses crimes, que é identificado depois como Alan Porto, de que ele é um quadro psicopata, assim. E aí ele resolve colocar em prática, então, uma série de crimes embasado no livro e uma certa obsessão também pelo próprio autor. Sim. E na medida em que ele vai cumprindo o roteiro, ele mesmo fica insatisfeito da falta, digamos, entre aspas, que o escritor original, ou seja, o próprio Mussoi não estaria mais dando obras, editando obras nesse sentido para embasar mais crimes por parte dele. Então, há também esse inconformismo, né? Sim. Até tem uma parte que ele brinca, né? Faz uma brincadeira que ele estaria dando novos materiais pro Pedro escrever, né? Inspirando, ou seja, aqueles crimes ali também teriam um intuito de instigar o escritor a continuar escrevendo, a sair daquele bloqueio criativo, né? Então eu brinco com isso também. Um ponto que eu gostaria de questionar é que, à luz dessa dualidade entre a obra ficcional escrita pelo protagonista da história e os crimes colocados em prática por esse autor identificado como um psicopata, no caso o Alan Porto, tu dedicas boa parte, quase todo o livro, ele tem um paralelo de descrições do próprio perfil do protagonista, desse escritor, o Pedro Mussoi. Como é que foi esse jogo? Tu repetes reiteradamente quadros como, por exemplo, ele pensa na sua rotina conforme a citação de determinado autor, ele liga determinados episódios a uma música a qual ele costuma escutar, tem todo um hábito de ele se acordar só depois do meio-dia, porque fica no decorrer da noite lendo ou bebendo. Então tem toda uma situação assim. Eu quis criar um universo assim, né, que se pautasse, se focasse muito mais assim no protagonista, assim, né? Então que fosse a fundo, que explorasse essa complexidade da personalidade dele, né? E eu fugi um pouco da complexidade do contexto da obra em si, de outros personagens, assim como a novela tem, né? Essa complexidade, assim. Então eu quis me fixar naquele, vamos dizer, dá para dizer, romance psicológico mesmo, assim, né? Que o Dostoiévski é um mestre, assim, né? E então eu quis trabalhar muito num personagem, assim, nos conflitos existenciais dele e na rotina dele, e para que cativasse o leitor, assim, né? Claro que eu não pensei nisso, em cativar o leitor, mas assim, depois acabou cativando. Muitas das pessoas vieram me falar, adorei esse personagem e tal, não sei o que, me identifiquei com isso, com aquilo. Então é muito bacana. Um detalhe que me chamou a atenção durante a leitura, e não é muito comum de ver, porque tu estás tratando de um protagonista da história, que é um escritor. Então, de certo modo, tu também ilustras esse processo criativo, ou seja, o sujeito está de madrugada, tendo alguns pensamentos em conflito com determinada situação, ele senta e esboça trechos de um conto ou pensamentos breves. E esse esboço, esse ato criativo é colocado no livro. Ou seja, ele sentou e foi jogar palavras no computador, tentar compor alguma história. Ela está reproduzida no livro em itálico ou em entre aspas, para deixar claro que ali é a história que ele estava tentando elaborar naquele momento. Sim. Como jogar com isso? Porque nessas descrições, quem for atento, quando vê nesses esboços criativos do Pedro Mussoi, também é uma forma de entender ainda mais o perfil psicológico dele, né? Com certeza. Eu acho que eu desnudei assim qualquer possibilidade assim de
esconder, assim, deixar a margem do leitor, assim, subentender aquilo, né? Então, assim, essas partes em que eu me utilizo da metalinguagem, né? De falar de um livro, de falar de uma escrita, do escritor falar de uma escrita dentro do livro, né? Então, é muito bacana, assim, isso. E eu acho que é uma forma, assim, que eu nunca tinha visto, assim, né? Em outros livros, assim, de realmente contar a história de um escritor e ele escrever dentro do próprio livro, né? Então isso eu achei uma sacada que eu gostei bastante, assim, de ter tido, né? A propósito, encerras o livro, que tive a oportunidade de ler, nós não vamos detalhar o final, mas o encerramento é nessa linha. O encerramento do livro é ele numa fase já de reconstrução da própria vida, descrevendo ali um esboço de o que seria uma nova obra dele, ou o início de um novo texto, e ali está reproduzido, e aí termina-se o livro. Eu queria recuperar um pouco contigo, para quem nos acompanha, essa dramaticidade da própria obra literária subsidiar crimes na vida real, começa a atormentar o Pedro Mussoi. Ele é convidado a participar da própria investigação policial, uma funcionária da Polícia Civil, e aí é interessante, tu trabalhas no contexto de Caxias do Sul. Sim. Então, no decorrer da obra, as pessoas vão se identificar, o cruzamento da rua tal com a tal, o engarrafamento na Sinimbu, ainda tu citas a Polícia Civil de Caxias do Sul. Sim. Então, ele participa das investigações, das impressões dele, a partir da construção dos personagens e o impacto disso a partir do criminoso. Ele tem uma relação embaraçosa com a sua ex-mulher, depois ensaia uma certa retomada e a própria namorada dele acaba sendo, então, vítima de um desses crimes em série. Isso. Eu acho que justamente assim, essa questão de trabalhar em Caxias do Sul, assim, foi uma escolha que eu tive, porque eu não queria inventar uma cidade fictícia, né? Então eu quis trabalhar aqui porque é um lugar que eu moro aqui há muito tempo, enfim, e essa questão da polícia, né, também, assim, eu pesquisei muitas coisas antes de escrever, assim, e acredito que eu fui, assim, feliz, assim, porque eu não detalhei tanto, assim, né? Coisas que eu não conheço, mesma coisa se eu fosse escrever, sei lá, de uma cidade dos Estados Unidos que eu nunca fui, em que eu só visitei pelos livros, né? Então é por aí. E como é que foi a pesquisa na descrição psicológica? Que, por exemplo, o escritor, o Pedro Mussoi, ele é apresentado como um psicólogo de formação, mas que não exerce a profissão. Ele ajuda no processo de investigação da polícia exatamente por isso, na tentativa que ele tem de compreender o perfil psicológico desse assassino em série. E como é que tu fizeste a pesquisa? Porque tu apresentas, então, um protagonista da área de psicologia que descreve com propriedade os quadros de perturbação psicológica desse assassino. Como é que foi traçar esse perfil? Olha, pesquisa? Para mim foi muito fácil porque eu estou no último ano de psicologia, né? Então, assim, eu já tenho uma certa, assim, propriedade em falar desses temas, assim, então essa parte não foi, assim, difícil, né? Mas eu diria que mais, assim, a parte de cenas, assim, né? De detalhar algumas coisas do âmbito da delegacia, dessas partes, assim, que eu tive que pesquisar um pouco, assim, mas a parte psicológica, assim, foi muito natural, assim, né? E então eu brinco muito com essa coisa, assim, de ele poder também ter ajudar a ter um olhar nessa investigação forense, né? Para ele poder auxiliar, né, no caso. E claro que é uma situação fictícia que normalmente não iria acontecer, né? A polícia nunca iria chamar um escritor para, né? Mas é literatura, então a gente pode ir além, né, do que é a realidade, né? Claro, eu te perguntei até na questão psicológica pelo seguinte, que uma coisa é a teoria da psicologia, enfim, outra é esmiuçar dentro do enredo, do próprio diálogo do personagem, de modo que quem leia entenda.
Talvez esse realmente tenha sido o desafio, de tornar palatável essas teorias tão complexas que envolvem, por exemplo, um psicopata, um assassino. E ali está claro, o sujeito que é leigo vai compreender com bastante facilidade. Que planos tu tens tido no sentido de dar sequência a essa obra ou para por aqui? Olha, muita gente assim que terminou o livro, veio me pedir, mas eu acho que eu subentendi que vai ter continuação, né? Eu deixei então ali tácito ali, né, que talvez pudesse ter uma continuação, mas não tenho planos assim, não tenho planos a não ser que, né, uma editora né, me faça alguma proposta assim para continuar, mas não tenho planos para dar seguimento nessa obra, assim, porque eu tô com meu terceiro livro está pronto e ele vai num outro viés, assim, né, totalmente diferente, assim, né, que é um livro de contos e crônicas, né. Mas aí é outra proposta, ele não repete personagem daqui. Não, é outra proposta. Eu te perguntei nesse sentido porque sempre que se fala em romance, pensa-se em um final, razoavelmente, enfim. E tu optaste por não dar que nós chamaríamos, a grosso modo, chavão, o final feliz. Né? Nós não temos isso. Termina de uma forma bastante vaga, o próprio protagonista, o Pedro Mussoi, desiludido, a mulher que ele amava morreu, ele se muda de cidade, por aí vai. Então fica, digamos assim, um não final. A graça do romance é exatamente acompanhar essa dualidade entre a ficção da obra, digamos assim, atualizada no mundo real, e as próprias perturbações psicológicas do personagem, né? Aí que ganha a ênfase, né? Sim, eu até vou brincar um pouco assim com o leitor, assim, se fosse para ter uma continuação, né, que ele sai de Caxias e ele vai, né, pro meio do mato, numa praia, continuar escrevendo, e ali que começa a voltar, né, a sua inspiração. E eu diria que ele não daria certo lá, né? Ele não aguentaria muito lá, porque ele se acostumou tanto com o caos que ele vai precisar voltar pro caos e vai acontecer alguma coisa, né? E vai desenrolar toda uma trama nova, assim, né? Eu iria por esse caminho. Ele não iria ficar lá no meio do nada, assim. Porque nós estamos um pouco além do tempo, mas é porque é estritamente um personagem urbano. Nós imaginamos assim, um sujeito que mora sozinho, um apartamento, pelos sons da cidade que tu relatas, ele está basicamente num edifício na região central, ou próximo disso. Hábitos, por exemplo, típico de quem mora sozinho, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, come o que tem, se está com vontade de beber, bebe, sai. Isso não é possível no meio do mato, né? No meio do mato não tem, né? Não tem esses recursos, né? Mas, com certeza, assim, ele não ficaria muito tempo lá, né? Ele ia escrever um pouco e ia ver que ia enlouquecer e querer voltar, né? Pipo Pezzini, eu quero te agradecer, nós estamos um pouco além do nosso tempo. Tentamos aqui traçar um perfil, fazer umas relações para que as pessoas se sintam provocadas e entendam um pouco do perfil do livro do qual tratamos até aqui. Que adquira uma obra e se aproprie ainda mais, né? Fica um espaço para que tu toque no ponto que não abordamos até aqui. Bom, olha, gostaria de pedir que quem tiver interesse, quem se tiver interessado, né, na obra, pode adquirir no Arco da Velha, né, ou pode me contatar pelas redes sociais, né, e acredito que logo, em breve, estará no catálogo da Cultura e da Saraiva na internet, então o pessoal de fora pode comprar por lá, eu não vou precisar enviar no correio e tal, tudo fica melhor para mim. E então é isso, então adquiram a obra Tempestade de Outono aí. Tempestade de Outono, que é o título, e que, aliás, é o seguinte, além das próprias tempestades, se podemos definir assim, pelas quais o próprio protagonista, o Pedro Mussoi, passa, tu fazes questão de descrever em aberturas de alguns dos capítulos o quadro de chuva. Sim. A chuva forte que rachava o solo, ou a chuva que, com sua acidez,
produzia barulhos e por aí afora. Há também essa brincadeira com a sonoridade, com a força da própria chuva. Né? A chuva ela tem muito uma questão assim simbólica de própria de melancolia, né, daquela coisa assim depressiva mesmo, né? Eu sou muito assim, se pudesse me encaixar num quadro psicopatológico, eu seria um depressivo sazonal, né, cara? Eu me deprimo muito com a chuva e com o tempo, assim, né? Então eu acabei passando isso pro... E o protagonista é um quadro depressivo, ainda que não depressivo profundo, mas vive mais depressivo com alguns momentos de maior alegria. E tem uma curiosidade que no dia do meu lançamento, a previsão do tempo era tempestade, né? Então ela caiu bem no período do outono, né? Então ficou uma coisa, parecia que eu programei tudo, né? E na verdade eu não programei nada, né? Agora que desse uma das chuvaradas que tu descreves aqui no decorrer. Nem no outono eu programei, né? Tipo, não era para lançar no outono, mas caiu. Pipo, quero te agradecer mais uma vez. Foi um privilégio ter esse bate-papo contigo, obra interessante. Fica a dica para quem nos acompanha aí. Muito obrigado. Obrigado eu. O prazer foi grande estar aqui. Pipo Pezzini, então, que foi o nosso convidado de hoje. Tratamos de tempestade de outono. Fica o convite, como sempre, para que continue acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o próximo Café com Letras.